Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica Ali Informática para Concurso. O concurso da Embrapa já está para sair os quantitativos de inscritos, né? Mas a gente não sabe ainda quantas questões vão ter de cada disciplina, né? Então no edital a gente tem várias disciplinas e eu queria aqui especular com vocês quantas questões vocês acham que vão ter de cada disciplina. Para isso, nós vamos dar uma olhada aqui no edital da Embrapa de 2009, o último edital, e vamos dar uma analisada mais ou menos quais são as matérias que mais têm o conteúdo, tentar estimar quantas questões vão ser de cada conteúdo que vocês vão ter que fazer. Esse edital aqui da Embrapa, ele é de 2009, e eu vou mostrar para vocês a parte, aqui é uma parte do Diário Oficial da União, e eu quero que vocês vejam essa parte que fala sobre os cargos, né? Nós temos cargos de analista, pesquisador, mas o foco principal aqui seria a gente entender mais ou menos os cargos de assistente, tá? Então, os cargos de assistente, eles vão refletir mais ou menos a realidade do que nós vamos ter no concurso da Embrapa. Então, assim, nós temos classe A e classe B, aqui assistentes, né? Aqui a parte de máquina agrícola e tudo mais, que tem língua portuguesa e matemática, são cobrados conteúdos aqui nesse caso dessa prova, né? Na mesma quantidade, e conhecimentos específicos, 14 questões. Então aqui eram 16 mais 14 eram 30. Nós sabemos que esse concurso, só para dar um exemplo aqui, ele vai ser feito pela Sebrasp, né? Que é aquela questão de certo e errado, são 100 questões. Provavelmente vai ter algumas questões vão ser de conhecimentos básicos, a gente já tem a relação dos conhecimentos básicos no edital, que contempla português, né, contempla também matemática, e nós temos também outras questões, plano diretor da Embrapa, né, então são conteúdos básicos aí, e no específico para cada área tem alguma questão particular. Mas baseado nisso aí, vamos entender o seguinte, vamos pegar aqui como conteúdos básicos e tentar entender da seguinte forma. Então vamos lá, vamos pegar aqui assistente classe A, tá? Então para dar esse exemplo eu vou pegar o assistente classe A. Então só para você saber onde eu estou olhando, nessa fileira aqui que está em verde, tá? Vamos por o amarelo, fica mais fácil. Então o assistente classe A, no último concurso, ele teve língua portuguesa, matemática, plano diretor da Embrapa e conhecimentos específicos. Tá? Então, esses eram os conteúdos. Quando a gente olha para português e matemática, então a relação é mais ou menos assim. 15, 10, 12, 8, 20, 15. Então, eu penso que a proporção dessas matérias vai ser mais ou menos nessa ideia que está aqui. Por exemplo, plano diretor vai ser a metade de matemática. Então, se tiver 10 de matemática, provavelmente vai ter 15 de português, 10 de matemática, e daí vai ter 7 ou 8, né? 5, 10, 5 de plano diretor. Eu acho que vai ter umas 5 de plano diretor pelo menos, tá? Porque são 100 questões. Então, em 100 questões, para a gente diluir aqui as questões dos conhecimentos básicos, né? E também por específico, então eu penso que 40 questões vão ser do específico e 60 do básico. Se a gente pegar 60 questões do básico, então pode ser que a proporção seja mais ou menos em torno de umas 15 ou 20 de português, tá? Eu acredito que vai ser em torno de 15 de português, mais ou menos 10 de matemática, né? Plano diretor, e nós temos também outros conteúdos que entra como básico. Então quando a gente pega o edital, deixa eu abrir aqui o edital da Embrapa atualizado aqui, eu vou pegar o edital da Embrapa atual para a gente dar uma olhada em um cargo específico aqui, só para entender como que tá os conhecimentos básicos. Então vamos lá, o edital de abertura da Embrapa, eu vou pegar ele aqui para vocês e compartilhar na tela. Então aqui está o edital 01, deixa eu abrir ele aqui e por o edital 01 da Embrapa. Abrir no computador, área de trabalho, esse aqui, tá. Se a gente vier aqui nesse edital da Embrapa, nós vamos ter assim, conhecimentos básicos. Não, na verdade conhecimentos gerais, né? Conhecimentos gerais. Então é assim, ele diz que para pesquisador vai ser assim, 50 conhecimentos gerais, complementares 25, específico 35.
Aqui está falando de analista, aqui está falando para técnico, algumas opções de técnico. Então, quando a gente olha de técnicos, é assim, ó. Gerais, 40, específico, 60. Então, vamos dar uma olhada nos pesos aqui. Cargo técnico, 40, gerais, 60, específico. Então, aqui a lógica pode ser mais ou menos nessa de 15 de português, 10 de matemática, plano diretor. Vamos dar uma olhada nos cargos. E aqui, ó, gerais para assistente, 40 e 60 específico. Então, gerais a gente sabe que é 40, tá bom? Guarda esse número aí, específico 60. Então, o maior peso da sua prova está aqui, ó, no específico, tá? Então, a gente vai ter que estudar muito esses conhecimentos específicos. Vamos dar uma olhada, então, já que é 40 e 60, 40 questões, né? 40% da prova vai estar aqui e 60% dos pontos estarão aqui. Então, vamos tentar determinar os conhecimentos gerais e entender como eles vão se comportar nessa prova. Então, para isso, eu vou ter que percorrer a lista e dar uma olhada aqui também nos critérios. Para você ser aprovado, você tem que ter, né, tem os critérios, mas eu não vou falar dos critérios agora, vamos falar das notas, porque eu acho que é melhor. Então aqui, conhecimentos gerais. Pronto, conhecimentos gerais está na parte de cima aqui, deixa eu subir. Ó, apenas para cargos de pesquisador e analista e técnico. Para técnico é esse português aqui, tá? Então aqui a língua portuguesa, ela tem uma diferenciação para assistente e para técnico. Então para técnico é essa língua portuguesa. E para assistente é essa língua portuguesa. Quer dizer, vai ter língua portuguesa. Tá, descobrimos a primeira matéria. Segunda, matemática apenas para cargo técnico, esse conteúdo. Para assistente, esses conteúdos. Então vai ter matemática. Vai ter língua inglesa apenas para cargo de pesquisador. Então não vai ter para... Então, por enquanto, nós temos português e matemática somente para técnico e assistente. Metodologia da pesquisa somente para pesquisador. Noções estatísticas somente pesquisador. Estatística, analista. Ética e legislação para cargos de pesquisador e analista. Então, estamos aqui, até aqui tudo bem. Agora aqui, ó. Ética e legislação para técnico e para assistente. Então, nós temos agora um conjunto, deixa eu ver se vocês estão vendo o que eu estou vendo certinho, né? Só fico falando que nem um louco aqui. Então vamos lá. Vocês têm como disciplina por enquanto. Vocês têm português, tá? Quem é técnico e quem é assistente, tá? Matemática, ética e legislação. Ética e legislação é somente para o cargo de técnico. Ética somente para o cargo de assistente. E nós temos ainda outras questões aqui que a gente tem que ficar atento. Ó, plano diretor da Embrapa para analista, para pesquisador, técnico e analista. O plano diretor. Então, existe plano diretor para o técnico, tá? Então, o plano diretor vai entrar nas provas do técnico. Beleza? Então, assim, o plano diretor é a única disciplina que vai entrar aqui só para técnico. O inglês, deixa eu ver o inglês aqui. Noções estatísticas, tal, ética, atualidades, só para pesquisador analista. Ética e legislação, estatística, metodologia, língua inglesa, só para analista. Tudo bem. Então nós fechamos aqui o seguinte plano. Para quem vai fazer para assistente, deixa eu voltar aqui e falar com vocês. Quem vai fazer por enquanto para assistente vai ter como questões português, matemática, ética e ética, tá? Então esses são os conteúdos. Para quem vai fazer para técnico, vai ser português, matemática, ética e legislação e plano diretor. Então, se a gente pensar assim, se tiver, por exemplo, são 40 questões nesse ponto aqui. Então, assim, que se tiver 15 de português, vai ter mais ou menos 10 de matemática, vai ter mais ou menos aqui, pode ter umas 7 de ética e pode ter umas 5 de plano diretor. Vamos ver quanto dá isso aqui. 25, 30, pode ser mais ou menos isso. Pode ter mais de português, pode ser 20 de português, pode ser
15 de matemática, já deu 35, e pode ser 5 de ética e 5 de plano diretor. Então, eu penso que essas aqui, o impacto vai ser bem pequeno, tá? Plano diretor, ética e legislação. Só que esse tipo de questão é aquelas que são mais fáceis de acertar com certeza. Então você tem que estudar ética e legislação e plano diretor bastante, porque se tiver 10 questões, é 10 que você garante. É difícil se confundir, ou você sabe ou você não sabe. O plano diretor não é igual ao português, que às vezes dá aquele nó na interpretação e tal. Ele é bem assim, ou sabe ou não sabe. E esse tipo de prova a gente não pode errar, né? Então, fiquem ligados nisso. Agora, aqui no assistente, como tem português, matemática e ética, e são 40 questões, eu acredito que vai ser mais ou menos assim. 20 de português, 15 de matemática e 5 de ética. Tipo assim, tá? Eu acho que vai ser mais isso. Português, matemática e ética. Né? Ética vai ser menos. Eu acredito que não vai ter 10 de ética. Tá, umas 5. Então, para assistente, eu acho que é isso. Nós temos os conteúdos, né? Por que eu acho que é isso? Porque quando a gente olha o edital passado, vamos lá, a gente tem essa proporção aqui, ó. Deixa eu ver se está apresentando para vocês novamente. Espera aí. Olha só. No edital passado, a gente tem essa proporção aqui, tá? Baseado nessa proporção de conteúdos aqui, ó, português, ele sempre vai ter em torno de do universo aqui, é que aqui tem uma matéria a mais, o conhecimento específico está aqui. Vamos pegar desses daqui, ó. Então, se você pegar aqui, ó, de 24, metade é português. Então, a metade do conhecimento geral está em português. Então, se a gente pensar assim, assistente, a metade é português, 40 é português, tá? No técnico, então vai ser 20 português, 20 português. Eu acredito nisso, tá? Quando a gente olha depois para a matemática, que é 8 de 24, tá? É tipo, aqui, o 8 de 24, é tipo 1/3 da prova, né? 33% da prova. Então, 33% seria mais ou menos umas 13, 14 questões. Mas eu vou arredondar para uns 15 de matemática, tá? Umas 15 de matemática, talvez 12 de matemática. E assim por diante. Como aqui tem só ética, eu acho que vai ser 15 de matemática e 5 de ética, tá? Pode ser 12 de matemática, 8 de ética, mas português eu acho que vai ser 20. Aqui no técnico, se eu pegar, pode ser que seja assim, matemática umas 12, mas eu acredito em 15 de matemática. E 5 de ética e 5 de plano diretor. Eu apostaria nisso. Sabendo disso, você vai pegar firme quem vai fazer para técnico para gabaritar ética e plano diretor. Aqui você fica 10 pontos à frente, porque você vai ter que deixar questões sem marcar, tá bom? Nesse tipo de concurso não dá para vacilar, senão você vai perder o seu concurso. Concurso da Sebrasp você não pode chutar. Você faz com certeza as questões. Depois eu vou trazer algumas técnicas para você fazer essa prova. Então depois eu vou fazer esse tipo de aula para você. Então fique ligado, saindo aí qualquer novidade sobre Embrapa eu vou trazer para você. Mas esses são os conteúdos básicos. Depois eu vou fazer um novo vídeo sobre o conteúdo específico de cada um e a gente vai ver como estudar esses conteúdos, como que a gente pode estar aprofundando tudo isso. Tá bom? Valeu, um grande abraço e bora! Quem estuda paz.